andando de carro, conhece a cidade, vamos dizer, com a palma da mão, né? Se perdeu. Chegou e falou, eu não sei onde eu tô. E minha mãe também não sabia onde que tava. E cadê os dois? Uma vez eu recebi um cliente na clínica que veio de pijama, dirigindo. Assim, totalmente fora, com falas lentificadas. A gente teve que segurar ali na clínica. Ele teve 12 acidentes no ano. 12, praticamente um por mês aí. E, assim, emocionalmente não é. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Pauta, o canal, o podcast que traz assuntos para você relacionados ao nosso dia a dia, como condutores, como pedestres, trazendo aqui informações sobre legislação, sobre multas. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, psicóloga, e eu vou apresentá-la aqui meio só pelo primeiro nome e ela vai se apresentar para a gente. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que quem está nos assistindo. Claudiane, seja bem-vinda. Se apresente para quem não te conhece, por favor. Olá, olha que prazer poder estar aqui, né? Agradeço muito aí o convite para falar um pouco mais aí sobre essa relação, né? Trânsito e o psicológico, que eu vejo que é muito intrínseca essa relação, é muito próxima, porque é o ser humano que está aí à frente, né? Mas me apresentando aí para vocês, né? Sou a Claudiane Quaglia, sou psicóloga comportamental, que eu vejo que ajuda muito, né, para entender os comportamentos humanos aí, principalmente em relação ao trânsito. Sou neuropsicóloga também, que consigo trazer um pouco sobre as questões relacionadas com aspectos cognitivos, relacionados com atenção, memórias, reflexos, enfim, que são muito importantes. E também sou gerontóloga e trabalho com idosos, que é uma outra demanda em relação a essa questão relacionada com o trânsito, né? Sou diretora da Clínica PSEC, que é a Clínica de Psicologia e Educação Quaglia, que fica aqui no bairro do Limão. E tenho um prazer enorme de poder estar aqui compartilhando com vocês algumas situações que já vivenciei, que percebo que, assim, qual que é a relação do trânsito e como que isso afeta o emocional das pessoas. Perfeito. Eu quero puxar o nosso bate-papo aqui um pouquinho para o trauma pós-acidente de trânsito. A gente está Uhum. vivendo algumas situações ultimamente, principalmente para nós aqui de São Paulo, de acidentes graves, acidentes com óbitos, acidentes com vítimas aí com sequelas graves. Eu queria trazer a nossa conversa um pouquinho para isso. E aí eu vou te trazer a seguinte pergunta. O que a psicologia ela entende aí como trauma pós-acidente? Você poderia trazer um pouquinho dessa informação para nós? Uhum. Então, a gente fala muito sobre essa questão do trauma, que as pessoas até podem desenvolver certos pânicos relacionados com a questão do carro, com a questão de transportes como um todo. O trauma, ele vem muito naquela questão de afetar a pessoa de uma maneira muito aversiva, em que a pessoa pode perder entes queridos ou realmente sofrer muitos danos em relação a uma situação específica. Então, no trânsito, acidentes que ela pode se sentir assim, ou ter uma questão de fraturas, problemas sérios no sentido físico dela, e questões emocionais quando perde um ente querido ou quando causa um acidente também que pode realmente levar ao falecimento de uma outra pessoa. E nem sempre só o falecimento, mas sim uma outra pessoa ficar com muitos problemas devido àquele acidente, né? Então, a pessoa começa a ter o trauma, ele traz uma questão de um afastamento, um medo muito grande, é uma junção de emoções em que a pessoa só de lembrar daquele processo, ela tem um medo em excesso e esse medo em excesso começa a transparecer, de certa forma, no corpo dessa pessoa. Ela começa a ter reações fisiológicas também. Aceleração cardíaca, um choro em excesso, tremores. Então, isso vai trazendo para a pessoa um grande terror em relação à questão do dirigir ou realmente ser um sujeito no carro, por exemplo, de alguém que está dirigindo. Quando acontece o acidente, a gente pode falar assim, tem vários papéis ali. Pode ser um acidente que a pessoa causou. É muito difícil depois a pessoa conseguir entrar num carro novamente e ter aquela confiança que vai conseguir dirigir sem causar nenhum problema ao outro. Então, muitas pessoas que eu já atendi já foram vítimas de acidentes no sentido de, por falta de dar atenção, enfim, causar acidentes, né? Nossa, causei um acidente, atropelei uma pessoa que não foi a óbito, nada, mas o medo de será que isso vai acontecer novamente? Então as pessoas têm essa trava devido a esse medo que toma conta do emocional.
É um processo que a gente trabalha muito com a dessensibilização, porque é aquela ideia, né? O transporte, o veículo é uma necessidade para a pessoa, ela precisa ter esse veículo para ir de um lugar para o outro. Não dá para travar, ainda mais quando tem uma família. A pessoa tende a ter muita vergonha também no contexto familiar, quando ela causa um tipo de acidente, vamos dizer, uma batida, alguma coisa, uma coisa até simples, né? Ah, bateu o carro, a pessoa se sente muito envergonhada, a pessoa se sente muito mal, acredita que todo mundo vai estar falando, vai estar questionando. Então, é um trabalho que a gente precisa resgatar essa autoconfiança da pessoa na sequência. Pessoas que foram vítimas de algum acidente de trânsito, como eu já atendi também. Teve uma senhora que eu atendi, ao atravessar a rua, foi atropelada, né? E teve um problema sério na perna que não recuperou. Então, ela realmente anda de muleta, sabe que aquilo foi para a vida toda. Medo de sair de casa, será que vão me atropelar de novo? Como é que isso vai ser? Então, são vários fatores. Eu me lembro que até, isso faz, eu acredito que uns 15 anos atrás, mais ou menos, a minha avó foi atropelada por um motoqueiro em Curitiba. E como foi difícil para ela sair de casa depois? Porque além de todos os machucados que ela teve, ela já estava ali com os seus 70 e poucos anos, né? Minha avó já faleceu hoje, né? Mas assim, naquela época ela estava saindo do mercado e um motoqueiro atropelou e não prestou assistência. Deixou ela caída, as pessoas que ajudaram, ela voltou, avisaram pra gente, a gente foi buscar ela, muito machucada, né, ombro, rosto, perna, vai para o hospital, mas depois que chegava em casa, um sofrimento, um choro em excesso, um medo, como é que vai ser agora? E a pessoa começa a se flagelar de certa forma. Será que eu estava errada? Será que eu que não olhei a rua? E assim, começa a se culpar até por uma questão que não tinha culpa nenhuma. Então, isso eu vejo que afeta muito as pessoas. Então, tanto quando a pessoa tende a causar um acidente ou sofre um acidente, dos dois lados é muito complicado lidar emocionalmente. Por isso que precisa realmente ter esse apoio psicológico para a pessoa voltar a ter a vida novamente ativa, né? Voltar a ter essa inserção social. Tive um colega meu que também de moto sofreu um acidente e quase amputou a perna, né? Mas assim, por pouco a perna não foi embora. E assim, morava em Osasco e trabalhava na Faria Lima. Como que era, né, essa questão? Necessidade. Ah, eu vou começar a pegar ônibus, metrô. Olha o tempo, eu preciso pegar a moto de novo. E o medo de pegar essa moto, e o medo, sabe? Então, é um trabalho que a gente fala da psicologia pontual com a pessoa, a gente começa a resgatar nela aquelas questões que fortalecem ela e assim perante a necessidade. Quando eu falei para você aqui que eu sou uma terapeuta comportamental, tem muitas linhas na psicologia. Mas a linha comportamental, eu falo que é muito ato e consequência. A gente chega na dor, a gente chega naquilo que a pessoa realmente precisa, né? Então, já atendi atletas, por exemplo, que tinham que estar em certos lugares e não conseguiam entrar em avião. Então, a gente consegue trabalhar né, assim, não é rápido, mas a gente vê a necessidade. Esse meu colega, por exemplo, muito medo, ficou ali um mês ali meio tentando fazer outras formas de tentar voltar, voltou a trabalhar com a moto novamente, mas com a terapia ajudando, no sentido de que você consegue tomar os cuidados, mas o medo acompanha, isso não tem como. A pessoa, ela tem aquelas memórias que ainda, ao mesmo tempo, eu falo que machucam, mas também é um alerta. Sabe, para a pessoa começar a ter um cuidado maior em relação a algumas situações. É interessante que você pontua, porque você comentou uma situação interessante que, em algum momento desse martírio, a pessoa ela começa a pensar que ela deu causa ao acidente. Uhum, Interessante esse comentário que você fez. E você comentou muito aqui de acidente que trouxe ali um dano físico, né? Um uhum. acidente que trouxe ali um óbito, alguma coisa. Mas você acha que isso daí acontece também em acidentes pequenos, coisas do dia a dia, a bobeira do dia a dia, esqueceu ali de pisar no freio, bateu no carro da frente, uma coisa simples, sem vítima? Você enxerga que tem esse trauma, que esse trauma pode vir também em questões mais simples? Em questões mais simples, eu não digo que seja um trauma. A pessoa, ela fica muito acuada, ela fica com muitos receios. O trauma, ele é muito mais forte, quando a pessoa realmente vê e sofre esses danos de uma maneira muito intensa. Ah, dei uma ré, bateu o carro. O medo é o que vem em primeiro lugar. Como é que eu vou começar a dirigir novamente? Será que eu vou ter essa autoconfiança? Já recebi no consultório algumas pessoas que chegam e falam: tive um arranhão no carro.
é muita vergonha que a pessoa tem também no sentido de dizer como é que foi aquele acidente, de contar para os outros, né? Então dizer assim que vai passar sem nem mexer com nada? Não, mexe porque a pessoa se coloca na situação. Será que eu não prestei atenção? Será que realmente eu não estou conseguindo ter os reflexos necessários para dirigir? A pessoa começa a vir com um monte de serás na vida dela para ver se realmente foi uma questão que o outro só teve, vamos dizer assim, a culpa, ou eu também dei causa em alguns momentos. Como eu falei, tem situações que a gente percebe que machucam, mas de outra forma a pessoa fica mais atenta. Então é muito comum as pessoas passarem por pequenos acidentes, né? Pequenos assim, uma batidinha aqui, um negocinho ali, mas a pessoa tende a ficar mais atenta também nesse sentido. Interessante. O dia a dia, né? Esse acidente do dia a dia aí. Você acha que poderia ser uma questão, essa preocupação que a pessoa tem, ou algo do gênero, seria uma reprovação? Ela tem medo da reprovação da sociedade? Seria isso? Com certeza. Porque assim, né, a pessoa, quando ela acha que tirou ali, né, assim, eu tirei a carteira de habilitação, posso ganhar o mundo. Então, assim, a pessoa acha que pode tudo, porque o próprio processo, né, da carteira de habilitação, que tem que passar pelas provas, que é algo que a pessoa se dedica muito, é como dizer, é o meu vestibular que ela passa, Sim. né? Então, a partir do momento que ela tem essa carteira, ela acredita que ela não vai mais ter acidente nenhum, ou seja, que ela consegue. E a partir do momento que tem os primeiros acidentes ali, as primeiras situações relacionadas com batidas ou algo assim, ela tem esse medo da reprovação das outras pessoas, do julgamento dos outros também. Então, é muito complicado, assim, a pessoa se posicionar. Então, ela fica com uma baixa estima nesse sentido. Ela tem que rever os processos para voltar a dirigir de uma forma mais segura. E lembrando, né, que o motorista, é claro que assim, ninguém vai acertar 100%, mas aquela cautela, aquele cuidado. E eu valorizo muito as questões do bem-estar da pessoa quando vai dirigir, né? Assim, no sentido de realmente perceber se ela está bem naquele dia. Claro que tem que dirigir todo dia, eu sei disso, mas assim, não tá com sono, não tá sob efeito de medicações, que também é outro enrosco que a gente percebe. Pessoas que tomam medicações que já está até no próprio remédio, evitar dirigir. Sim. E, infelizmente, muita gente não leva a sério isso. E por que que eu tô pontuando muito isso? Pelo fato de ser neuropsicóloga, a cérebro, né? O cérebro da gente, eu falo que não tem relógio nem calendário. O que que eu quero dizer com isso? Ah, eu tomei um remédio, dá nada, vou fazer o que eu quiser. Só que o tempo de absorção desse remédio na questão cerebral, nós não sabemos, por causa que envolve todo o quê? Uma questão de circulação sanguínea do indivíduo, como que é a recepção do indivíduo em relação àquela medicação. Tanto que tem gente que toma alguns psicotrópicos, fala, parece que eu tomei nada, né? Mas tem gente que toma, já meia hora já tá passando pensando, nossa, tô vendo coisas estranhas, tá diferente. Ou seja, cada indivíduo é um. Não tem como falar, eu tomei isso e você vai tomar igual, né? Tanto que os psiquiatras ficam muito atentos a isso. E se o remédio que essa pessoa possa estar tomando tem esse alerta não dirigir, realmente siga isso, porque no meio de um trânsito, estrada, pode dar um apagão, pode dar uma confusão de percepção, você pode ter uma confusão de figura fundo, pensar que o carro está aqui, na verdade está lá longe ou está perto de você, você não tem muito essa noção, e isso é muito grave. Muitas pessoas sofrem acidentes. Claro que assim, não é feita uma investigação profunda, mas tem muitos casos de pessoas que tomaram alguns psicotrópicos, do sentido de se manterem em certas situações relacionadas com alguns transtornos, vamos assim dizer, e pegou o carro. E aquilo não deu certo, e aí pode causar um acidente também. Então, se está tomando alguma medicação, e se o psiquiatra ou o neurologista falou, toma cuidado, não dirija, tem muitos remédios que é orientado tomar antes de dormir. Então, assim, mas eu tenho uma festa, então vai na festa. Volta da festa e depois. Toma. É assim, eu vou deitar. Na hora que eu estiver deitando, tomo o remédio. Porque assim, vou tomar 6 horas da tarde e vou passear. Não adianta, porque aí é muito risco, porque as percepções são diferenciadas. E o remédio no cérebro, ele não é igual todo dia. Tanto que as pessoas têm que tomar o remédio por longo prazo. Por quê? Porque o cérebro é modal, ele vai se adaptando, né? Então, assim. Aonde vai parar esse efeito da medicação dentro do cérebro é só com o passar do tempo que a gente vai percebendo. Eu tomei um dia, tô ótimo, 2 dias, tô ótimo. Não dá para dirigir. Espera, deixa, vamos fazer o que é correto. Então, se é para tomar remédio de noite, na hora que você deitou na cama, sentou, tome e vai dormir. Essa que é a ideia.
Evitar tomar o remédio e depois na bagunça que você comentou aí. Sim. Já tive alguns casos de um remédio específico aí que é muito complicado, que as pessoas tomam e pegam o carro e aí, assim, não sabem nem aonde foi parar, né? Uma vez eu recebi um cliente na clínica que veio de pijama, dirigindo, assim, totalmente fora, com falas lentificadas, a gente teve que segurar ali na clínica, dar uma estabilizada, deitou, descansou na clínica para depois a gente conseguir até. Teve uma pessoa que conseguiu encaminhar para casa, levando o carro para essa pessoa chegar. Então você vê que são certas memórias, certas situações. Por exemplo, naquele dia eu fiquei muito assustada. Como que essa pessoa chegou daquele jeito, chinelo, meia, e veio, né? Então, assim, que tipo de percepção e assim, colocando a própria vida em risco e a vida dos transeuntes, das pessoas que estão andando aí na rua, porque uma pessoa tá andando quando vem, né? Então, o remédio, né, ou os psicotrópicos que as pessoas tomam, tomem cuidado. Tanto os psiquiatras como os psicólogos, a gente orienta muito. O cuidado, assim, é extremo. É cérebro, e é o cérebro que comanda tudo isso. Então, tomar esse cuidado que é fundamental. Uma máquina perfeita. Uhum, Após o acidente, trazendo de novo o assunto à tona uhum. aí, você consegue identificar é perceptível em quanto tempo mais ou menos uma pessoa começa a desenvolver algum tipo de sintoma ou de trauma em decorrência do acidente? Dependendo do tipo, né, do caráter desse acidente. Se for coisas pequenas, assim, uma batidinha, acidentes menores, é menor o período que a pessoa tende a ficar, Questão de a gente lida com a questão de reprovação, seria mais ou né? menos isso, tá? Então, acidentes menores é menor, mas acidentes de alto impacto, realmente, que a pessoa perdeu pessoas ou perdeu teve alguma mutilação, algo nesse sentido, a pessoa, no momento, ela tende a ter um impacto grande e vai reverberar por muito tempo ainda, porque a culpa começa a vir, vem aquela lógica também, né? Tem até uma cena do filme Beijo Me Button, que é um filme antigo, que ele começa assim: se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse. Veio com um monte de si, não teria dado um problema, né? As pessoas tendem a ter esse tipo de comportamento. Se eu não tivesse pego a chave, se eu não tivesse. Elas começam a resgatar uma história desde a hora que acordou, por exemplo, e tentando achar possibilidades, só que isso traz o quê? Um erro para a própria pessoa. Nossa, se eu tivesse optado em ir de metrô e não pegar o carro, tudo seria diferente, então a culpa é minha. Para se colocar, na verdade, ela está buscando a culpa, seria isso? Ela busca, eu não digo a culpa, ela busca uma resposta em relação àquilo, sabe? Tipo assim, e se eu colocar a culpa em mim? Aí é muito perigoso, as pessoas tendem a estar em depressão, em situações muito difíceis. Por isso que esse auxílio para a pessoa é muito importante, para situações que causou um acidente. Não foi ela, não foi por um querer o acidente, né? Causou. Sim. A pessoa tende a pegar para si para poder ter uma justificativa daquele processo. Como se assim, vou pegar toda a dor para mim. Só que aí a sociedade meio que, então a culpa foi de tal pessoa, só que essa pessoa carrega por muitos anos esse processo aqui, até poder trabalhar com ela novamente. Então é muito complicado. Eu me lembro que uma vez eu atendi um pai, pai de gêmeas. Uma faleceu e a outra não no acidente de carro. Hum, Então, assim, a ideia foi difícil porque enquanto ele via uma crescendo, ele tinha, se eu não tivesse, né, sim. causado acidente, eu estaria com duas. Mas, então foi muitos anos de trabalho. E nesse caso, a evidência era a outra filha crescendo, né? Então, assim, são dores que a gente sabe que não dá pra falar assim, de uma hora pra outra, mas depende muito desses contextos que as pessoas vivem, né? Entendi. Você consegue identificar ou me falar eventuais sinais que porventura a pessoa começa a desenvolver, que quem está em volta comece a enxergar e entenda como sendo ali em decorrência do acidente? A pessoa tende a pedir desculpas constantemente por tudo. Então, assim, estou errado, me desculpe, coisas nessa linha. Então, sei lá, caiu um papel aqui. Você que derrubou, mas eu falo me desculpe. Eu me coloco sempre nessa questão de estar me desculpando constantemente. A pessoa tende a ter uma restrição social, ela não Essa vai. desculpa que você fala dia a dia. Dia a dia, coisa Por- assim, não é por causa do carro ou algo nesse sentido. A Ok, pessoa, ela vai se sentindo culpada por tudo. Então é aquela ideia, tipo, o mundo tá assim por minha culpa. Então a pessoa traz muito pra ela. Então se você vê que é uma pessoa que não tinha esse comportamento de pedir desculpas, ela começa a pedir desculpa constante, ela tá no meio social, mas ela tá se vendo muito errada e culpada.
Após isso, a pessoa tem uma restrição social, ela também não evita sair em certos lugares. Ah, vamos então num parque. Ah, não, tô cansado hoje. Na verdade, eu não quero pegar o carro. Vamos fazer algo. Ah, não, eu vou de outro jeito. A pessoa vai achando esquivas, né? De certa forma, assim, para não enfrentar esse momento de pegar o carro novamente. Silêncio. E aonde que tendem a chegar, né? Que eu falo que é o último estágio ali, que seria o processo depressivo como um todo. Porque daí a pessoa vê que ela ficou fechada e a depressão, ela traz esse fechamento muito da pessoa e uma solidão muito grande. Eu gosto muito na clínica, né? Eu falo assim, a gente trabalha com vários transtornos, várias situações. Eu trabalho hoje com um público idoso, mas se fosse falar assim, do que você gosta de trabalhar em relação as doenças mentais, algo nessa linha? Eu gosto de estudar depressão. E a depressão, o que que ela é? Na verdade, é o isolamento da pessoa e a pessoa faz de tudo para se isolar. Ou tende a ter dois comportamentos. Ou essa pessoa é muito dependente do outro, aquela pessoa que não sai da cama e fica assim, não consigo fazer nada, e aí quem cuida não vai ter essa paciência para estar cuidando sempre, então vai ter o que na decorrência? Um afastamento, ou a pessoa tem um outro comportamento de agressividade. Você vai tentar falar com a pessoa, ela é muito abrupta, muito grosseira, não ajuda, e aí o que que acontece? Também vai ter Afasta. afastamento. Então, das duas formas, a pessoa com depressão, ela quer chegar na solidão. Ela quer ficar ela no mundo dela, e que é muito perigoso, que quando chega nessa solidão, ela não vê outras perspectivas. Por isso que a gente fala que a depressão é, né, o mal do século aí no sentido de números de suicídio, pessoas que querem realmente findar aí com os processos da vida, porque é uma solidão extrema. Então, Entendi. pessoas, vamos pensando, né, nessa questão do carro. Teve um acidente, a pessoa causou. Comportamento primeiro. Vamos pensar assim, como que era essa pessoa e como que ficou depois dessa pessoa. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas quando vê essa pessoa começa a pedir desculpa constantemente, começa a se esquivar dos lugares sociais, começa a não querer sair e ficar mais sozinho, tem um comportamento meio de agressivo. A maioria das pessoas tende a ter essa agressividade primeiro, né? Ah, não vou, briguei, não sei com o quê, começa a brigar com muita gente, mas qual que é o objetivo de tudo isso? Não ter ninguém perto dela. Que daí entra nesse processo depressivo. Então a pessoa. E eu não digo pra você que a pessoa faz isso assim, vou delinear o meu plano de depressão. Não é isso. Mas é que é uma culpa, um corroer tão grande que a pessoa passa que o mundo não tem mais atrativos, não é mais. Eu falo, o mundo não é mais colorido. A pessoa começa a ver. Eu falo, ver tudo preto e branco porque não tem mais essa vivacidade. Entendi. Você enxerga uma diferença, ou na sua experiência, você traz alguma informação de diferentes questões que envolvem, por exemplo, motorista, passageiro desse veículo e um eventual pedestre? Tem alguma diferença aí? Porque no caso do condutor, a gente enxerga essa questão de culpa, dele Uhum. trazer a culpa para si. E na questão do passageiro, do pedestre, você enxerga alguma coisa? Você consegue apontar alguma coisa deles também? Então, eu falo que é um processo com vários atores, a gente vai pensar assim. O condutor, né, o motorista, tem toda essa demanda. Que nem eu falei, já atendi aquela senhora que foi atropelada. Então, medo de sair de casa e achar que o mundo inteiro vai atropelar ela, né? Como a minha avó, né, que teve esse atropelamento. Então, a pessoa começa a ter essa restrição. Aí tem as pessoas que são os passageiros, que aí é outra história também, porque essa pessoa que é o passageiro, ela não tem o controle do processo, né? Você fica vulnerável em relação ao outro motorista. E o que tem aparecido muito para mim, infelizmente, não sei, infelizmente a situação, é passageiros de motoristas de aplicativo. Medos em relação à questão de batidas, já muitos motoristas de aplicativo sofrem realmente acidentes pequenos até dentro do, Sim, né, do carro, enfim. E o que, que é muito característico? Então, a pessoa tem um evento, tem uma palestra para dar lá, sei lá, na Zona Sul. A pessoa não está nem com a cabeça relacionada ao transporte. A pessoa certo. parece que entra numa bolha, ela entra no carro e fala assim: quero estar na palestra daqui meia hora. E não vê que tá num carro. Entrega toda essa demanda, teoricamente, para o motorista. Certo. Quando sofre o acidente, uma batida, é como se estourasse essa bolha desesperadamente para a pessoa passageira. Ela é como se fosse pega no susto, porque ela não está no contexto de pensamento da direção. A gente pode pensar assim, tem até um comportamento diferente. Então, assim, você tá dirigindo e a tua esposa tá do lado, mas ela tá ali atenta, tá vendo, olha lá, tem um sinal, olha lá, tem uma Uma interação. interação. O passageiro de aplicativo, não. Você vê que o passageiro de aplicativo senta no banco de trás e começa a ler, escuta música.
tá em outro mundo. Então, quando esse veículo sofre um acidente, é muito abrupto para essa pessoa, porque quebra toda aquela bolha que ela tava no sentido emocional. A pessoa os passageiros de aplicativo, não entram junto no carro, eles entram com aquela ideia assim de uma cápsula mágica, vão me levar para um lugar e eu não sei o que vai acontecer. Mas aí eu falo para as pessoas, quando você vai pegar no aplicativo, não fique nesse mundo encantado. Veja que está no trânsito, tome cuidado em relação aos seus cuidados dentro do próprio carro. O que acontece, infelizmente, muito aqui em São Paulo, né? Muitos assaltos que acontecem, a gente sabe que para o carro, infelizmente, assaltos. Muita gente, assim, vulnerável, atrás ali, mexendo no computador, mexendo, sabe, com o celular. No centro de São Paulo, no horário de pico, toma cuidado, não entre nessa bolha, porque as pessoas têm essa característica de entrar numa bolha e esquecer que estão dentro de um carro. Então, assim, veja essa diferença. Uma pessoa que está de passageiro, que é conhecido, ela sempre dá uma opinião, ela está junto com o motorista. Quem não está, quem fica mais, vamos dizer, alienado nesse contexto é quem está pagando um motorista de aplicativo, que a pessoa nem se dá conta, aquela ideia assim, nossa, eu cheguei aqui e nem vi como. Não é legal isso. Você tem que ver onde você está, você tem que ver como é que as coisas estão. Então, não fique nesse mundo imerso. Porque quando acontece um acidente pequeno, é um choque muito grande. É como se aquilo fosse um chacoalho na pessoa. Aí a pessoa se destabiliza totalmente, né? Tem crise de ansiedade, irritação, raiva. Tem várias questões emocionais que afloram nesse momento. Você colocou uma coisa interessante, porque eu uso muito aplicativo, uso táxi, Uhum. vários lugares, às vezes é mais fácil você pegar um Sim. táxi e vai deslocando, e eu não gosto de mexer no telefone, principalmente por essa questão, Uhum. que é uma demanda que nós temos aqui em Sim. São Paulo, de roubos, né, de semáforos e por aí vai, e eu, às vezes eu fico ali olhando, não estou fiscalizando o que ele está fazendo, Uhum. não é isso, mas eu estou ali vendo o que ele está fazendo, batendo um papo com ele para poder Sim. interagir, né? Aqueles que querem conversar, porque tem motorista que não quer conversar, Aham. sim, não, e a gente sabe que não vai continuar na conversa, mas eu gosto de ter essa interação, gosto de conversar e Uhum. saber o caminho que a gente está fazendo, olhando tudo Sim. isso. Mas nunca foi com esse olhar que você comentou agora, que é Uhum. muito importante. Sim. Eu nunca observei dessa forma, né? Dessa bolha. E é Uhum. realmente isso, você entra aqui. E às vezes, eu já tive casos de eu ter que estar respondendo alguma mensagem, alguma coisa. Opa, já chegou, já É. chegou. E realmente a gente é, parece realmente que nós entramos numa bolha e Uhum. só saímos, nossa, já chegamos, que É. bom, obrigado, obrigado, tchau. Então, E quando é frequente sucesso, tá tudo bem. Mas quando dá, por exemplo, algum acidente, alguma coisa, é um susto que a pessoa toma muito grande, porque ela não tá naquele contexto, né? Ela tá totalmente fora. Então, essa questão da relação, mesmo que o motorista não converse, esteja atento ao que está acontecendo, não se feche tanto sim, ali, né? Porque a gente prioriza muito na psicologia a ideia do estar no aqui e agora. Esse seria o mundo ideal para todo mundo, né? Estou aqui pensando que estou aqui nesse momento. Não é que eu esteja aqui no podcast pensando o que eu vou fazer amanhã. É viver o momento aqui e agora. Então, as redes sociais, nossa, tem vários recursos na vida hoje que tiram a gente do aqui e agora, que eles levam a gente para outros cantos, né? E aí a gente vai perdendo essa questão do controle emocional. Por isso que tem muitas pessoas que ficam desestabilizadas, porque tava em uma situação pensando em outra coisa e quando vê, dá aquele susto, aquele choque, né? E aí, acidentes é o que mais acontece. Então, nesses acidentes, as pessoas tendem a ter uma oscilação emocional muito grande. estou dirigindo, mas meu cérebro está em outro lugar, em outro É. momento, ou meu cérebro até já chegou no destino. Nossa, isso é terrível. Quando motorista falar isso e ver essa ideia, né? Estou dirigindo no automático. E vai e volta. Toma cuidado, porque não é bom para o cérebro isso. Eu falo muito do cérebro, eu falo que a mensagem que eu digo muito para as pessoas, cuide do seu cérebro, porque é ele que vai te acompanhar até o envelhecimento. E a gente quer ter um envelhecimento saudável, né? Sei. Com autonomia e independência. E não é somente pela questão de mobilidade, mas principalmente pela questão do cérebro. Se eu não tiver um cérebro funcional, como é que vai ser lá na frente? Então, assim, eu vejo que as pessoas tendem a desgastar muito. Tô dirigindo, tenho que ir lá para a Zona Leste, mas eu já tô pensando no final do dia que eu tô fazendo. E aí eu não vejo nada do que tá acontecendo. É um desgaste muito grande. Eu vou trazer uma outra situação para você, que eu acho que você deve ter essa experiência também. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei no policiamento rodoviário e atendi Uhum, muitos acidentes muito graves. uhum, E normalmente os acidentes mais, não vou dizer os mais graves, mas era muito comum você ter acidentes
em que a pessoa se deslocou num trecho muito grande, 100, 200, 300, 400 quilômetros, e se acidentou chegando em casa. Uhum. Então eu tenho, por exemplo, um caso de que um carro estava vindo da praia, indo para uma cidade do interior, eu trabalhava no interior nessa época, e chegando, faltando coisa de 10, 15 quilômetros para chegar em casa, se envolveu capotou o veículo, na Sim, verdade. sim, sim, E sim. morreu uma criança de 7 anos. Aham. Então, a gente percebe muito isso, né? E tem realmente esse desligamento do cérebro. Como é que funciona isso? Nessa questão, principalmente, de você estar num trecho que você conhece, num local que você conhece, se desliga. O que acontece com o cérebro nesse momento? A gente fala que dá aquele famoso branco, tem hora, né? O branco não é só no vestibular, não. Tem muitos brancos na vida aí que a gente não é. Tem outros brancos. Tem bastante ainda, né? Primeiro, assim, eu vejo que essas viagens longas, né, trajetos longos, essa questão de pensar assim, só foram 300 quilômetros, só faltam 50 para chegar. Na cabeça da gente é só 50, mas para o cérebro é muita coisa ainda. Então, assim, já começou a ter sinais de piscar, de dar aquela. O corpo já está começando a ter aquele desgaste, realmente para você recuperar esse processo. Porque pensa, é uma máquina que a gente pensa assim, é igual ao meu corpo. Tô dirigindo aqui, tá doendo meu braço, mas eu consigo suportar. As pessoas até fazem essa comparação. Tá doendo a minha perna, mas mais um pouquinho eu consigo suportar. Só que o que o cérebro recebe não tem nem comparação com o que o braço ou a perna recebe. Então pensa, o cérebro a gente recebe informações a toda hora. Os 5 sentidos eles juntam todos no nosso cérebro. Então a visão, você tá enxergando a luz do caminhoneiro, a placa do trânsito, a faixa que tá ali, o bicho na pista. Pensa que a tua visão tem que estar a 1000 por hora, né? Você tem que estar com a tua audição estruturada. Tô escutando música, mas se eu escutar uma sirene de ambulância, eu tenho que estar atento. Se eu escutar, tenho que estar atento. Então você tá ligando, duas potências muito grandes, né? A tua questão olfativa, se você tá dirigindo e tá sentindo cheiro de queimado, sabe que tem um problema lá na frente. Então você vê que, além da questão tátil, que você tá com todos os movimentos. Pensa que no dia a dia, você usa o seu cérebro, vamos pensar, 50% para dirigir o carro. Quando você tem que usar isso assim, na potência máxima, porque você tem que estar muito atento a isso. Pensa, você chega em casa, vou ver televisão. Tá, vou ver televisão, a tua visão não trabalha tanto mais. Você fica ali vendo uma cena. Para dirigir, é muito intenso isso. É uma recepção muito forte que você tem que ter em relação às informações. Tô em casa escutando jornal, mas no trânsito você tem que estar atento a tudo que está acontecendo. É um desgaste muito intenso do cérebro. Então, realmente, quando a pessoa força demais, ele dá uma travada, fala socorro. Eu falo, cuide do cérebro, porque realmente ele dá esse pane, ele dá esse apagão. E o que acontece? É como se fosse desligada a tomada, realmente. A pessoa dá aquela piscada, a piscada que a pessoa acha que durou 2 segundos, quando vejo durou 10 minutos. A pessoa não tem nem noção de tempo, de quanto tempo que ficou dirigindo. Tanto que a gente consegue ver em reportagens, muitas vezes, né? Aquele carro meio torto aquelas câmeras que pegam de cima, o carro Sim. totalmente fora. A pessoa já podia estar dormindo ali há um tempo, só que ela não se toca disso. Quando vê, ela acorda. Esse abrupto, esse acordar rápido, é um sinal gigante, gente. Assim, se começou a ter esse pisca pesado, falta 10 quilômetros, para, levanta, vai no posto, vai tomar um café, vai no banheiro, dá assim, uma Respirada. respirada, né, na pessoa ali, para a pessoa poder seguir em frente. Ou assim, pausa, né? É aquela ideia. Até esses dias meu filho falou muito uma situação que eu achei interessante, que ele chegou na aula e o professor vendo todo mundo correndo, né? Falou, vocês correm para ficar sentado, né? É isso, e aí a gente pensa assim, vou correr para ficar parado depois, né? Então, eu tenho que chegar em tanto tempo para quê? Então, principalmente quando você tá voltando, ou indo de férias, ou voltando para casa. Sem pressa. Porque assim, é aquela ideia, né, que a gente fala, é mais vale você perder 1 minuto do que a vida em 1 minuto, né? 1 minuto da vida esperando. Eu tenho muito essa frase na minha cabeça, assim, vou atravessar a rua, aperta o sinal, demora, fica lá, vai, todo mundo atravessa, e um monte de gente atravessa, aí eu falo, não, eu vou esperar, vou fazer o correto, e ainda a gente fazendo o correto, ainda tem uns que Ainda tem um avançam, risco ainda. né, que você fica meio de olho ali. Mas qual que é a lógica? Vai correr para chegar onde? Qual que é essa pressa? O que é essa ansiedade? Eu tenho um evento para tal horário, então se programa. Também organiza isso, sabe? Saindo antes, pensando antes, como é que vai ser. Então, assim, dá para dar uma estruturada. Eu digo assim, ninguém é obrigado a nada nessa vida, no sentido, olha, tem, né? Hoje, pra gente estar aqui.
organizei minha agenda, sabe? Falei, não, eu quero priorizar estar lá. Então, eu não quero sair afobada, chegar. Não, então, né? E quando você me convidou, eu falei, olha, que bacana, me organizei. Então, as pessoas fazem escolhas. Então, a partir do momento que faz a escolha, valoriza essa escolha. Então, o trânsito. Até quando eu vim, eu achei que ia pegar mais trânsito. Eu fiquei feliz da vida. Eu falei, nossa, não peguei trânsito, né? Porque tem horas que pega, então eu já saí antes pensando nesse trânsito. Então, se você conhece, tem essa noção, a vida é feita de escolhas, de ponderação, você ter essa consciência do que vai acontecer. E é a ideia, essa saúde, né? A saúde tanto física como emocional, que é a prioridade nossa. Perfeito. A questão da desenvolvimento de algum tipo de trauma, né? Voltando no assunto de novo, eh, você identifica que homens, mulheres, crianças, idosos, existe ali um perfil que isso acontece com mais incidência? Você consegue Uhum. identificar isso? Porque a gente sabe que a maioria dos acidentes envolvem homens porque eles estão dirigindo, percentualmente, eles são uma quantidade maior. Mas, mesmo considerando isso, você enxerga que tem ali alguma prevalência do tipo idade, sexo, alguma coisa nesse sentido para desenvolver algum tipo de situação como essa? Olha, eu posso dizer assim, a incidência maior são os homens, né? E a consequência nessa questão dos homens vem, eu falo que são forças que se agridem. Ao mesmo tempo que existe uma insegurança e um medo, existe uma necessidade de estar ainda à frente e essa necessidade de estar dirigindo. Mas a gente pensar em diferentes níveis, assim. Criança quando sofre um acidente. Ela tem um trauma mais longo, no sentido de pensar em relação a esse acidente. A criança, quando sofre um acidente, ela não mostra logo de cara essas dores. Então, sofreu um acidente, machucou, tal, tal. A família fica todo mundo muito preocupado com a criança, mas a criança não mostra naquele momento a dor que ela sentiu e o medo. Depois de 1 a 2 meses do acidente, a criança traz os sintomas daquele acidente. Então, ela começa a trazer de uma forma muito velada, assim, no sentido de medos, no sentido do controle dos esfíncteres, no sentido de fazer xixi à noite, voltar com alguns comportamentos, pesadelos constantes. Então, a criança ela não demonstra logo no início desse processo, o acidente. Ela vem depois de um tempo, porque uma das lógicas do infantil é assim: já tá todo mundo sofrendo. Eu não quero que sofram mais. Então, se eu chorar, ou se eu colocar a minha emoção, a mãe e o pai vão ficar chorando mais ainda, vão se sentir culpados. Então, a criança, eu falo não somente acidente de carro, todos os tipos de perdas que a criança tem, falecimentos, situações que a criança passa, todo mundo questiona muito. Nossa, mas a criança não tá sofrendo, parece. Ela não tá, ela tá segurando naquele momento. Ela traz algumas manifestações, mas ela começa a ter mais intensidade depois de 2 ou 3 meses do acidente. Daí fala, nossa, mas o acidente foi 6 meses atrás e a criança tá tendo problema agora. Então, isso a gente consegue perceber. Mulheres percebem muito essa questão do erro, né? Não sei se eu tenho essa capacidade, começa a se autoflagelar de certa forma. Infelizmente, a cultura traz aquela ideia que mulher não dirige bem, então começa, por mais que a mulher seja ótima, essas influências vêm ainda, sabe? Tipo, tinha que ser mulher, tal. Então, parece E que acaba vem. pesando mais também. Pesa, porque é muito diferente quando um homem bate o carro e uma mulher bate o carro. Quando um homem bate o carro, né, normal. A mulher sempre vem uma ideia de, tipo, tava distraída, tava fazendo o quê? Sabe, já vem uma ideia, tipo, o que você tá fazendo? É uma culpa que vem. Então, existe uma história, né, eu não digo nem no Brasil, acho que é no mundo mesmo, essa questão do homem dirigir e da mulher dirigir, né? E que a mulher enfrenta realmente esse preconceito, de certa forma. Ela com ela mesma, ela com a sociedade. Então, existe essa ideia do erro muito forte. O homem, na questão de estar dirigindo, eu falo que essa luta entre o tenho medo, mas eu tenho que responder aquilo que eu preciso. Então, assim, eu vou com medo mesmo e tenta encarar. E o idoso, ele traz muito essa questão de querer dirigir, mas assim, a falta de funcionalidade. A partir do momento que, e é um dos assuntos que eu até tinha falado para você, é quando o idoso já fica impossibilitado de dirigir. E que isso afeta muito a pessoa, né? Porque o veículo é uma extensão do corpo, é uma questão de você conseguir chegar com mais facilidade, agilidade em certos lugares. Quando é retirado isso da pessoa idosa, devido às questões realmente do envelhecimento, né? Uma baixa visão, questões motoras, questões de reflexo,
a ideia de ser útil na sociedade parece que cai muito, né? Então, antes eu chamava o vô para me levar para a escola, agora o vô não dirige mais, então eu nem vou falar com o vô. Então, assim, Certo. infelizmente, o idoso se vê muito nessa questão tirando a funcionalidade dele. Então, a maioria das vezes que eu atendi são idosos homens que sofrem muito quando a carteira de habilitação, o processo de dirigir é retirado deles. Como se perdesse a utilidade. Uhum. Perco a utilidade, não tem mais serventia, não É, consigo levar o netinho mais e por aí vai. porque se perde a utilidade, perde a atenção, as pessoas já não se remetem mais a essa pessoa, a distância, né? Pro idoso, tem pesquisas e pesquisas que falam isso. Qual que é o maior medo do idoso? A solidão. Essa que é a resposta da maioria dos idosos assim, pesquisas fora Brasil, fora do Brasil, a resposta é essa, a solidão, porque é as pessoas se distanciando. Aí a solidão vem do quê? Antes o vô levava, agora o vô não leva mais, então eu não vou visitar o vô, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 6 Sim. meses, né? Não encontro mais essa pessoa. Você sabe que o último podcast que você fez, ele trouxe essa reflexão, que a gente estava assistindo em casa, Uhum, e ele trouxe algumas reflexões que nós não paramos para pensar. sim. E realmente foi muito interessante Ai, que essa bom que questão. vocês pensaram aí algumas coisinhas aí. Foi bacana, foi uma reflexão bacana. Existe alguma medida de prevenção pós-acidente que as pessoas, que você identifica que as pessoas devam tomar para evitar entrar num ciclo de, por exemplo, uma depressão que você comentou agora há pouco, ou um trauma, alguma coisa grave? Existe Uhum. alguma prevenção, mesmo sem ter os sintomas? Sim, assim, após o acidente, tem duas coisas que eu falo, que é ao mesmo tempo que a gente não mexe nesse assunto, mas depois mexe no assunto. Você falar com a pessoa, um interlocutor, né? Você foi o causador de um acidente, eu ficar lá no teu pé, falando, nossa, como é que foi o acidente? Me conta aí, o que aconteceu? Eu ficar cutucando você pós o acidente é a pior furada. Não faça isso, quem tá do lado, né? Me conta de novo, então, como é que foi? Como é que foi? Porque cada vez que a pessoa vai contar, ela vai reviver aquela dor. E machuca muito. Então, não é uma indicação. Então, e isso pode dar, assim, decorrer depois crise de ansiedade. Nossa, muita coisa pós o acidente. Então, quem sofreu um acidente, causou um acidente, não fica cutucando a ferida. Deixa criar uma casquinha, deixa o tempo passar. E qual que é o segundo plano, né? Claro que eu falo da psicoterapia ajuda muito, mas eu também sei que não é todo mundo que tem acesso à psicoterapia. O que ajuda muito também é a pessoa começar a conversar. Aí eu digo que não sou eu perguntando para você sobre o acidente, é você me buscando para falar. Nossa, um mês atrás bati o carro. Olha que. E aí é essa escuta que a pessoa do lado pode ter. Eu não preciso ficar cutucando você para falar. Você vai falar no teu tempo. E aí a ideia é quem escutar acolher, né? Acolher e não julgar. Uma das coisas que eu falo, o julgamento só causa afastamento, não é algo bom. Então, por mais que, vamos pensar, que você estivesse errado naquele acidente, eu entendi o que aconteceu, se quiser buscar ajuda, mas acolher a pessoa, né? E uma outra coisa que eu digo que não é legal é quando alguém vem contar algo, então você, vamos lá, causou um acidente e veio me contar. Eu dar conselho para você, falar, nossa, você fez isso, mas você deveria ter feito aquilo, né? E o que é o conselho? O conselho é a minha experiência. É a minha experiência que eu quero que você viva a mesma experiência que eu. Então, eu falar assim, nossa, Luísa, essa blusa é ótima, então você vai ter que usar a mesma blusa que eu. É a minha experiência que eu quero que você vista certinho. O conselho é muito nesse sentido. E não dá para pessoa que está escutando viver a minha própria história. Então, eu vejo que o que ajudaria? Primeiro, respeitar a pessoa quando sofreu o acidente, causou o acidente, não ficar cutucando para reviver aquilo logo pós. Então, deixa acalmar, em outro momento a gente conversa e espera, porque depois que a pessoa elaborar, ela, assim, vamos dizer, depois que a poeira baixar, ela vai buscar alguém para conversar. É muito comum em casais, né? Depois de muito tempo, o marido, quero falar daquele dia. Então, vamos falar daquele dia, né? Mas é uma escuta empática, uma escuta que você vai estar ali para estar ajudando. Eu falo que é pegar na mão da pessoa, sabe? Tô junto, deu problema, causou morte, tem solução, a gente vai encarar junto, sabe? Tá junto com a pessoa. Agora, não sair julgando ou dando conselhos, que isso não vai ajudar em nada. Eu tenho, por experiência, quando os clientes vêm até o escritório para conversar sobre situações que eles se envolveram em acidente de trânsito, com ou sem vítimas fatais, a gente tem todo tipo de caso no escritório, e eu tenho que ter esse cuidado de, na conversa, identificar o que foi que aconteceu,
fazer as perguntas corretas, porque eu percebo que a pessoa ela se sente incomodada com algumas perguntas. Uhum. E eu tenho que tomar esse cuidado justamente para isso. Só que eu tenho um problema, né? Nós, advogados, a gente precisa saber a verdade para conseguir identificar o melhor caminho para a solução daquele problema. Uhum. Então eu tenho que meio que ir devagarzinho, fazendo uma Sim. pergunta aqui, uma pergunta ali, para até não ofender a pessoa. Uhum. E em algum momento eu falo, olha, tudo bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos cuidar aqui para solucionar melhor o seu caso, eu preciso saber o que aconteceu. E algumas pessoas, elas têm bloqueios, Sim. elas não conseguem esclarecer o que aconteceu, porque o policiamento rodoviário, de tanto atender acidente, num bate-papo que nós tivermos, e você contar a historinha para mim, eu sei o que foi que aconteceu e quem fez o quê. Uhum. Só que em alguns momentos eu tenho esse problema que a pessoa não consegue me contar o que aconteceu por bloqueio. Sim. E a pessoa fala para mim, olha, doutor, eu não consigo dizer para você porque eu não me lembro. Uhum. Eu não me lembro, eu me lembro um pouquinho antes e me lembro depois, por exemplo, de estar no meio do mato, de ter batido o carro, alguma coisa nesse Uhum. sentido. O que pode trazer esse bloqueio? O que o cérebro se protege? O que ele faz que traz esse bloqueio? É a amnésia, né? A gente fala amnésia de curto prazo que a pessoa tende a ter. E depois vai voltar essas memórias. Só que é assim, né, não dá pra você. Quanto mais você pressiona pra pessoa, mais o cérebro vai se proteger. Então, e é desesperador quando a pessoa tem essa amnésia. Eu já vi muitos casos, por exemplo, em hospital. A pessoa sofreu um acidente, você vai lá no leito do hospital. E aí a pessoa tá acordando e não consegue lembrar de nada. Então, como que a gente trabalha? Quando eu estava me formando, eu até fiz um ano de estágio em hospital com o trabalho de más notícias, que era a função do psicólogo, né? Trazer más notícias no sentido de falecimento, Para a família, Então a gente tinha essa essa função e incumbência. tem hoje nos hospitais os psicólogos que têm essa função também. E aí aquela ideia da entrevista com a pessoa após a pessoa não conseguir lembrar de nada e não vinha nada, e é um desespero quanto mais você pressiona, porque a pessoa não vai conseguir, ela vai tentar achar alguma hipótese em algum momento. O que tem que esperar? Esse cérebro estabilizar de novo. Claro que numa questão hospitalar, a pessoa está internada, a gente tem esse tempo. Sim, perfeito. Mas numa questão de acidente, o tempo está correndo, né? Então você está vendo que a pessoa está ali, não consegue lembrar, mas se você pressionar, não vai vir também a veracidade do que aconteceu. Então, nesse caso, eu vejo que você, como né, você e outras pessoas que atendem, replicar momentos de conversa com essa pessoa. Então, assim, já que um cliente foi buscar você. Hoje, olha, eu não tô lembrando de muita coisa, mas o que você lembra do que for? Ou antes ou depois, né, alguma coisinha tal. Então tá, então na sexta-feira você volta aqui que eu tenho que falar mais algumas coisas com você. Aí você puxa o assunto de novo. Gradativamente vai vindo, gotinhas, sabe? Vem, vem, vem. Aí a pessoa vai trazendo. Só que assim, não é aquela amnésia que vai durar. Parece que esqueceu tudo, não lembra de mais nada. Mas é um bloqueio que o cérebro faz para proteger mesmo. Porque senão a pessoa pode entrar em situações realmente muito traumáticas no sentido demencial mesmo. Então é complicado ela encarar tudo isso. Porque pensa. Na questão cerebral, a gente tem uma rotina, uma organização. Um acidente é algo muito abrupto, é algo que não está na nossa cabeça. Então, o cérebro ele meio que bloqueia realmente para você estabilizar. Depois, você vai voltando, vamos dizer assim, a poeira vai baixando e a pessoa vai tendo essas memórias. A pessoa dorme, acorda, opa, lembrei de mais alguma coisa. Tem que saber se essa pessoa está sob efeito de medicação ou não. Se tiver sob efeito de medicação, vai ter um período maior para poder lembrar. Então, o teu acolhimento faz uma diferença muito grande, né? Não dá para ser assim, uma consulta, um momento com você, e é esse o momento. Você já percebe que a pessoa não tá em sofrimento. Então, vai ter que chamar em outros momentos. Tem pessoas que também tendem a burlar processos não contando histórias reais, né? Sim. Eu vou contar uma coisa hoje, pronto. Eu gosto muito do replicar. Então, assim, volta de novo, certos detalhes que estavam lá na primeira versão não apareceu na segunda versão. Então, você já começa a ter essa escuta. Advogado tem que ter uma escuta muito ativa, uma escuta muito perspicaz para poder entender que certas coisas que apareceram no primeiro momento não apareceram no segundo, apareceram no terceiro, e aí você consegue juntar as peças. Para a pessoa contar que ela errou, que ela causou, que ela deu um dano muito grande, é muito difícil. É sofrido para ela também, né? Então eu digo que, como psicólogo, qual que é o papel do psicólogo? Eu falo que é como se eu fosse um papagaio no ombro da pessoa. Eu olho com os olhos da pessoa e tenho que entender a visão daquela pessoa. Então é muito difícil, muitas vezes, eu quero vir aqui
contar tudo. Tem muitos bloqueios, tem muitas questões. Ah, se eu contar tudo, o que vai acontecer comigo? Ah, posso ter uma penalidade muito grande? A pessoa lembra de questões históricas da vida, quando mentia, quando contava, sabe? Então, assim, não é só aquele momento. Vem todo. Eu falo que a Todo pessoa. histórico aí por trás. Eu digo que todo mundo tem uma grande mochila nas costas, das emoções e da história. Eu não tenho acesso às mochilas, né, de cada um. Mas quando a pessoa trava, tem muitos motivos na história dela. Então, é devagar que a gente sabe que a pessoa, quando não está contando, não é só pelo não querer contar. Tem muitos empecilhos que façam que ela trave também. Aí eu consigo identificar porque para mim é muito fácil. Aliás, facilita muito a conversa porque eu participei de muitos acidentes de Sim, trânsito. uhum, Então, conforme a pessoa vai desenvolvendo a conversa, eu já uhum, consigo identificar. E às vezes, em algum momento, fala, mas será que não foi isso daqui? E aí a pessoa, eu acho que sim, eu acho que não. E ali, num bate-papo, vai. Aí às vezes você sai da reunião, vamos tomar um café lá fora lá. Vai sim, tomar um café, bate, fala de outra coisa completamente diferente. Fala de futebol, fala de outra uhum, coisa. Aí volta e a gente começa na conversa, conforme eu vou identificando isso, eu vou tratando, eu vou apontando e a pessoa, às vezes, ela vai se sentindo mais à vontade sim, de conversar, porque realmente a gente precisa das informações para poder, uhum. Nada, é, sequência no processo, né, fazer sim, da melhor forma, né? para poder apresentar a melhor solução para ele ali. Uhum, Mas vamos lá, a questão de, vamos imaginar uma pessoa que se acidentou mais de uma vez. Ela teve um acidente com resultado grave, gravíssimo ali, um resultado de sequela ou de óbito, e de repente teve outro resultado, outro acidente, voltou a dirigir, teve outro acidente. Esses vários problemas que teve nessa direção, nessa condução do veículo, ele tendo culpa ou não, a gente não está uhum. aqui nessa questão. Mas você acha que isso daí pode aumentar a probabilidade dele ter um problema? Com certeza. Primeiro porque assim, a pessoa começa a ficar, é aquela ideia do inadequado, né? Eu falo que parece que tudo que está fazendo pode ser errado e se tiver acidentes recorrentes, é aquilo que eu trouxe. A pessoa vai se colocar como culpada de muitas coisas. Então eu que errei e eu que não estou conseguindo. Então ela tende a ter essa baixa autoestima realmente, não acreditando mais no seu potencial, nem na sua confiança. E isso vai reverberando nas outras áreas da vida. Então, se a pessoa tem um cargo de gestão, não sei se eu consigo ter tanta confiança mais. Então, são situações que a gente fala que são pontuais, mas que elas vão ampliando para as outras áreas. Desse caso, realmente, ter um acompanhamento com alguém para poder chegar nessa história, né? O que a terapia faz? Então, a pessoa sofreu, se envolveu no acidente há 5 anos atrás, depois há 2 anos atrás, vários acidentes. Então, entender um pouco também sobre essa questão, quem você era lá atrás, quais eram as condições. A terapia traz muito essa lógica, para a gente poder entender que aquela pessoa de 5 anos atrás não é a pessoa de hoje. Então, ver que você evoluiu. Isso eu falo na questão emocional. Porém, existem questões neurológicas, que é o outro lado da história. Que a questão neurológica envolve falta de atenção, falta de memória e falta de reflexo, que é muito complicado. Eu cheguei a atender um senhor que ele teve 12 acidentes no ano. 12, praticamente um por mês aí. E, assim, emocionalmente não era um problema, mas era cognitivamente o problema. Já não estava com as funções executivas, que a gente fala que é o maestro do cérebro, estabelecidas, que envolve planejamento, organização, flexibilidade, raciocínio, abstrato, raciocínio. Totalmente é difícil essa parte. Só que essa pessoa também já estava com o início de Alzheimer. Então, esperaram, teoricamente, a família pensa, 12 acidentes. Eu falei, não precisa de 12 acidentes para você entender que a pessoa está com início de uma demência. Então, pessoas mais velhas. E aí, quando eu falo sobre o idoso, não é o idoso de 90 anos, é o idoso a partir dos 60, pessoas com a partir de 40 anos, que o Alzheimer já tem questões, essa é de ordem genética, que pode aparecer esses lapsos de memória rápido, flashes que corta tudo, né? Não sei o que acontece. Que nem eu falei do meu pai até no meu podcast, mas o meu pai, aonde que foi a questão que a gente percebeu? O início. No trânsito. Meu pai saiu com a minha mãe em Curitiba, andando de carro, conhece a cidade, vamos dizer, com a palma da mão, né? Se perdeu. Chegou e falou, eu não sei onde eu tô. E minha mãe também não sabia onde que tava. E cadê os dois? Né? Isso há 8 anos atrás que foi, nessa história. E o desespero, porque não tinha o celular, sabe? Cadê? Minha mãe parou num posto, chorando, e meu pai não sabia de nada. Nada. Vou ligar para quem? Cadê o número para ligar? Olha, era para chegar, vamos supor, 6 horas, chegaram quase meia-noite, né? E cadê, né? Aí o desespero de todo mundo, e aí minha mãe depois, olha, não sabia onde estava, na cidade.
Depois ele contando, vergonha, né? Mas é a cidade que eu vivi a vida toda. E daí, o que que acontece? Por ele, vamos supor, ele sozinho talvez não tivesse contado pra gente. Mas como a minha mãe estava junto, ela que começou a contar. E eu já atendi idosos que fizeram isso também. Sozinhos se perderam, né? Era pra chegar daqui até a Lapa, quando vê, foi lá pra Carapicuíba. Inventa uma história qualquer. E não sei onde eu tô. Não sei onde eu tô, para o carro. Então, assim, a vulnerabilidade é muito grande. Então, essa questão do veículo, né, é um sinal de alerta também. Se você começou a perceber que a pessoa, aí como eu falei, tem as questões emocionais, que é de um lado, mas tem a questão neurológica. Então, dá uma olhada também. Neurológica só envolve o idoso? Não, envolve pessoas com um nível alto de estresse também. Pessoas que estão com um nível alto de estresse, o estresse, ele desenvolve na gente. A gente, por exemplo, nós produzimos o cortisol no nosso corpo, né? Vamos supor, tem que produzir 50 de cortisol por dia para estar saudável. Quando nós estamos estressados, isso vai para 100. Sobe muito. E o que que acontece quando nós temos um excesso de cortisol no nosso corpo? Tem 3 áreas que são afetadas diretamente. Alimentação, que é assim, como nada engordo, como tudo, sabe aquela questão de oscilação de peso, e aí comendo, e não sabe, toma água, engordou, um negócio diferente. Oscilação do sono, não consigo dormir porque fica com o sono picado, não consegue dormir. E a falta de memória. A pessoa que tá com estresse alto, ela tem lapsos de memória, como se tirasse da tomada. Tipo, puf, Desliga. desliga. Então, assim, pessoas que estão em ambientes de trabalho muito estressantes, que tá numa situação complicada, dá uma olhada na vida aí de novo, porque eu falo assim, qual que é a essência, qual que é a história, qual que é a moral da história? O trabalho, o corre-corre, o dia a dia, a ideia é, eu trabalho para ter uma vida boa, eu não vou viver para trabalhar. Então dá uma repensada aí, porque não adianta eu ficar me desgastando extremamente para uma empresa, para um lugar, e se eu não vou ter um cérebro que me leve até onde eu quero na minha vida. Então dá uma amenizada aí que vai ajudar. Para a vida seguir, senão não segue. Com certeza. Tratando do lado psicológico, a reabilitação de uma pessoa que não consegue dirigir, lidando com essa parte psicológica. É muito trabalhoso isso para fazer essa readaptação para a pessoa sentir a confiança necessária de novo? A gente fala que a gente trabalha com a dessensibilização. Então não é somente o dirigir, é você olhar o carro, é você se aproximar do carro, é você ter essa relação toda passo a passo. Então é como se você pegasse todo o processo de dirigir e você picasse ele em pequenas fatias. Então o que que é pegar a chave do carro? Tem pessoas que só de pegar a chave começa a tremer. Não vou conseguir. Nem saiu de casa, só pegou a chave do carro. E aí solta, porque vem muita questão de ansiedade, questões respondentes do corpo. Então, a dessensibilização é você conseguir trabalhar com a pessoa passo a passo. Então, eu digo que é você estar realmente lado a lado com essa pessoa, entendendo que cada microevolução é uma grande evolução. Ah, mas o que que é só pegar a chave do carro e chegar perto do carro? É enorme para quem estava com essa versão de entrar ali, de se aproximar do carro. O sentar no carro, voltar. Então a gente trabalha, como eu falei, esse processo de dirigir, que parece que fica tão simples depois, mas quando a pessoa tem um trauma muito grande, é como se a gente fatiasse e tem que trabalhar pedacinho por pedacinho. É algo a longo prazo, sim, e pode ter avanços e retrocessos. Pode ter situação que a pessoa consegue entrar no carro, colocar o cinto e ter uma crise. Desce do carro. E isso já, assim, muitos terapeutas fazem esse acompanhamento, né? Tanto a pessoa pode ter esse acompanhamento relatando pra gente nas sessões de terapia, como existem acompanhantes terapêuticos que fazem esse processo em loco, que aí acompanham essa pessoa passo a passo. Começou a dirigir, tá ali do lado um terapeuta, devagar, vamos lá, ligar, desligar o carro, fazer todo esse processo pra pessoa ir pegando essa confiança novamente. Entendi. A pessoa que se envolve num acidente de grandes proporções, você acha que imediatamente ou logo depois ela já deve voltar a dirigir ou não? Olha, vou dizer assim, uma não é aconselho, não é isso que eu quero dizer, mas pela minha experiência, pelo que eu vejo, eu não indicaria eu voltar logo. Eu vejo que teria que ter vamos assim dizer, esse conforto emocional primeiro, porque para a pessoa que sofreu um acidente ou passou um acidente e ser exposta novamente, a memória, né, do que aconteceu fica muito rápida para voltar às mesmas propostas, assim, fica muito intenso isso. É,
Uma vez eu participei de um acidente, na verdade, eu saindo de uma garagem, eu tava certinho e, na verdade, é ao contrário, não, eu tava saindo da garagem e o sinal fechado, tudo que era só pra eu virar e um carro veio, pegou meu carro e eu rodopiei na pista, né? Rodopiei na pista e se tivesse aberto do outro lado, teriam me levado também, né? Ali foi assim, o desespero, né? O sair do carro e quem que eu não sabia quem era, quem que não era, um choro e aquela ideia de quem vai me ajudar e um negócio. Eu digo que assim, não foi fácil retornar. Isso eu morava lá em Curitiba, eu acho que isso foi em 2005, mais ou menos, que eu acho que foi sofrer esse acidente. No meu caso, não foi algo fácil. Então, eu digo que depois, olhar o carro, chorava cada vez que eu vi o carro. Eu não fui a culpada, mas eu chorava por causa da situação. Meu pai me levou muito, eu pegava táxi pra ir, sabe? Mas, assim, é uma dor que ficou muito tempo, até você pegar essa confiança. Quando volta a dirigir, vem a memória viva de tudo aquilo que você viveu, né? Como que foi. Então, quem sofre o acidente tem essa experiência, no sentido de percepção, de emoção, isso afeta demais. Então, eu, particularmente, eu não indicaria voltar. Existe necessidade, como eu falei. Claro que tem pessoas que, nossa, tá, sofreu acidente, amanhã tem que trabalhar de novo. Não tô falando que é assim a regra, mas assim, a minha opinião, eu digo que machuca muito emocionalmente a pessoa. E como é que a pessoa consegue identificar que ela já está em condição de voltar a dirigir? Quando ela percebe que, ao momento que ela entra, né, que ela vê essa tranquilidade no sentido de se sentir confiante de novo. Eu não tô mais com aquele medo, eu não tô tremendo, eu não tenho essas memórias que vêm eu falo, os pensamentos intrusivos que vêm igual flecha, não vem mais. A pessoa consegue ter esse controle e principalmente entender. Aquele momento passou, agora eu estou em outro momento. Eu falo que o que ajuda muito o terapeuta no desenvolvimento da pessoa é a própria consciência. Quando a pessoa começa a adquirir essa consciência do processo, aí ela consegue sair de certas situações que impedem ela ter essa vida ativa, vamos assim dizer. Então a pessoa começa a ter essa autoconfiança maior, a ver que nesse acidente que eu sofri lá, vamos dizer assim, foi o primeiro acidente, não tive outra história de acidente, eu não fui uma pessoa que me envolvia em acidentes, nem, sabe? Então, assim, você começa a ver, olhar de longe. Quando você olha muito de perto, você sofre com aquela situação, mas começa a se afastar, ver a história um pouco. Quantos anos que eu tinha já de habilitação? Como que é a minha história? Você começa a resgatar pontos que te deixam confiante de novo. Entendi. E mesmo depois que a pessoa volta a dirigir, você entende que o acompanhamento, se ela estava fazendo acompanhamento psicológico para voltar a dirigir, Uhum. depois que ela volta a dirigir, você entende que o acompanhamento psicológico ele deve permanecer por um tempo ainda? Deve, mas de uma maneira até mais assim, não digo esporádica, mas assim, não precisa ser com tanta intensidade, né? Eu, por exemplo, tenho alguns atendimentos meus que eu realizo semanal e outros quinzenais. Então, os quinzenais eu falo que são pessoas que já conseguiram estabilizar, eu falo que é a manutenção do processo. Então, a pessoa, se era essa a demanda, no sentido de dirigir, comecei a dirigir, tá indo, como é que tá indo? Então, a cada semana a gente vai vendo como é que tá sendo. Depois a pessoa vai vendo que ela tá mais autoconfiante. Então de 15 em 15 dias a gente se encontra, até a pessoa realmente perceber, não, agora eu acho que eu já tô conseguindo. O terapeuta já orienta também perante o que a pessoa vai trazendo. A função do terapeuta também é trazer essa história, nesse histórico, olha, você começou assim comigo e olha como é que você tá hoje. Olha como é que foi a tua A caminhada. evolução. A tua evolução, porque as pessoas muitas vezes não têm essa noção do quanto que elas evoluem. E isso é muito característico. As pessoas mudam para melhor, para muitas coisas que elas queriam e não percebem. Elas não se reconhecem como merecedoras de certos pontos, assim, no sentido de conseguir transformar e melhorar. Então, o terapeuta traz muito isso, onde você estava e onde você está, o sucesso que teve, e aí dá para deixar até um pouco mais espaçado, né? E o que eu digo? A terapia, eu falo que ela vem numa questão de uma pontualidade. Eu vim aqui por causa disso. A partir de a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, quando vê a pessoa já resolveu aquela situação, e aí eu falo, olha, essa situação que você trouxe, a gente já tá muito bem. Mas a pessoa gostou da terapia, se sentiu bem. Então, tem a situação do carro, mas agora eu quero falar sobre a situação do meu filho. Então, a gente, Legal. sabe? Então, Vamos a, lá. a terapia, ela é modal nesse sentido. Ela não é uma questão estática. Então, muita gente fala assim, quando que eu vou ter alta de terapia? Quando eu vou me formar em terapia? Não, não é isso. É uma questão da necessidade da pessoa. Nesse momento, você buscou com essa queixa, a gente foi trabalhando, conseguiu avançar, mas o terapeuta vai sinalizando. Chegamos aqui, né? Então, daqui agora, como é que você se vê? Foi legal, gostei, mas eu quero continuar com essa demanda também. E aí você vai para outros caminhos com as pessoas também. Perfeito. Naquela pessoa que teve um problema ali psicológico, né? Não o neuro que você comentou aí.
Para fins de provas, digamos assim, é possível um laudo, é possível algum tipo de documento para comprovar isso? A pessoa que está tendo aquela amnésia? É que está tendo algum tipo de problema, algum tipo de trauma em decorrência do acidente. Uhum. Existe algum laudo, alguma coisa que possa ser formulado para Pelos psicólogos? psicólogo ou outro profissional que você queira Sim, pontuar? sim, não, que nem como psicóloga, a gente pode realmente elaborar laudos perante aquelas questões de que a pessoa está tendo defasagens, não está conseguindo ter uma boa interação social, a pessoa realmente está tendo lapsos de memória constante, a pessoa está tendo questões de repetição constante. Então, para fins judiciais ou algo nessa linha, a pessoa que está passando por terapia ou terapeuta pode fazer um laudo sim para auxiliar essa pessoa de alguma forma. Então, não é um problema. Perfeito. Minha amiga, a gente está caminhando já para o final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para alguém que está sofrendo emocionalmente em decorrência do acidente. Então, o que você pode trazer para essa pessoa aí de mensagem? Uhum. Eu digo assim, né? O acidente não é uma questão que ninguém quis na história, né? Pode ter sido uma fatalidade, uma causalidade, mas aquela ideia, o ser humano não é para sofrer, né? Na nossa essência não é de sofrimento. Então, buscar ajuda, isso auxilia muito. Entender que não é todo dia igual, então estou sofrendo muito hoje, amanhã vai ser igual, depois vai ser igual. Não, a cada dia é diferente. Você vai ter novos estímulos, novas informações. Começar a olhar, ampliar um pouco, né? Essa lógica do. Tá muito difícil, tá muito triste, mas buscar auxílio com profissionais ou com pessoas que você possa confiar e conversar. Eu gosto de fazer até uma analogia assim, um problema, uma situação muito ruim, é como se, pensa assim, você tá sujo de lama inteiro e você tem uma bacia para tomar banho. Aí você tá naquela bacia e começa a se lavar. O que que acontece? Você não divide nada, então a água que você se lava é água suja. Então você vai ficar tomando banho com água suja muito tempo. Não precisa disso, tem uma bacia do lado com água limpa. Tem pessoas que podem te ajudar. Então, tem muita gente que quando sofre acidentes ou causam, elas acham que tem que ficar nessa bacia de água suja a vida toda. Tipo, nossa, eu vou ficar aqui nessa situação e não vai ter solução. Só que o mundo tá cheio de pessoas em volta, né? Eu falo, somos seres gregários, seres que aprendemos com outras pessoas. Sempre vai ter alguém para dar a mão para você, para poder auxiliar. É o ideal ter um profissional da psicologia, porque vai ter assim, as ferramentas e as técnicas mais assertivas? Com certeza. Mas também tem pessoas que amam muito você, que querem te ver melhor e que cada dia vão te dar um estímulo e uma força. Então, não é um sofrimento eterno. Eu acho que assim, cada dia faz diferença, né? Então, olhar para cima e falar, não, eu vou conseguir. Ontem foi de um jeito, hoje vai ser um pouquinho melhor, que o sofrimento não faz parte da nossa essência. Maravilha. Minha amiga, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui, o seu conhecimento que você disponibilizou aqui pra gente. Eu vou deixar depois na descrição aqui do vídeo os seus contatos, para se alguém quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato contigo. E as suas considerações finais, por favor. Nossa, só tenho a agradecer. Eu falo que é um assunto que pouco se fala. Eu acho que dessa relação trânsito e a questão psicológica. Eu fiquei muito contente pelo convite, por você ter essa visão, porque poucas pessoas têm essa correlação, percebem muito uma questão do carro como status, como agilidade, mas não sabem que para ter esse carro tem que ter uma mente ali muito saudável por trás, uma pessoa que está com emoções, com diferentes situações. E quanto mais essa pessoa se cuidar, melhor vai ter aí no sentido de mobilidade, de sucesso. Então, eu agradeço essa união, porque não é muito falado sobre essa relação, mas é fundamental, é o ser humano, né? E que precisa realmente conviver em sociedade, ter esse trânsito. Deixa o alerta para as pessoas, né? Assim, se tá muito irritado, não vai descarregar no carro, não pega o carro para extravasar as emoções, porque o carro, ele é uma extensão das suas emoções. Você pode estar muito cansado, irritado, mas tem um monte de gente que está em volta ali, que nem sabe o que está acontecendo. Então, eu me lembro quando eu fiz a autoescola, eu acho que eu peguei o primeiro ano da nova linha de habilitação, que tinha que ter todas as provas, que era, né, antigamente não tinha que ter todas aquelas aulas. E eu Sim. fui a primeira turma das aulas. E eu não sei se foi traumático para mim ou não, mas eu tive uma professora muito rígida. E ela falava para mim toda a aula: o carro é uma arma. Ela gritava: o carro é uma arma, tome cuidado, né? E aí aprendi mecânica, aprendi. Nossa, mas era um livro grosso. Eu acho que hoje até já mais fino aquele livro, mas eu peguei a primeira turma, né? Quando eu passei na primeira prova, né? Eu me lembro que até hoje eu passei.
Eu saí do carro, eu chorava, mas eu chorava loucamente. Aí o meu marido falou assim, calma, a gente paga outro e vamos de novo. Mas eu tô chorando porque eu passei, mas olha, De emoção. eu chorei, eu tomei chá de cidreira aquele dia inteiro para ver se eu me acalmava. Eu não consegui trabalhar depois da prova porque eu já estava muito emocionada. Mas o que que eu vi? Aquele primeiro ano que a carteira ainda é aquela provisória, eu não dirigi naquele primeiro ano. Eu ficava observando, eu tinha tanto esse respeito com o trânsito, esse cuidado, que isso me ajudou muito a ter hoje esse respeito, esse cuidado com o trânsito. Então eu falo, eu peguei a primeira leva da turma, que era muito impactante as aulas, que a professora gritava pra gente isso, né? E eu ficava, meu Deus, o carro é uma arma, né? Mas eu via assim muita seriedade nisso. Então, foi algo que foi forte, mas eu respeito muito o trânsito hoje. Maravilha. Bom, eu tenho que agradecer a sua presença, espero te ver aqui de novo numa outra oportunidade. E agradeço a você que esteve conosco até esse momento. Se você entende que esse vídeo pode ser útil para alguém, considera compartilhar com aquela pessoa que você sabe que se envolveu em um acidente, que de repente tem alguma questão que precisa ser trabalhada. Se você tiver dúvidas, aqui embaixo nos comentários e na descrição aqui do vídeo eu vou deixar os comentários da doutora para você entrar em contato, caso seja necessário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.